Agonistas de GLP-1 e GIP, os famosos Mounjaro e Ozempic. O que a ciência nos mostra sobre o seu uso e queda capilar? Esse é um tema extremamente relevante na prática clínica, pois nunca tivemos antes tantos pacientes em uso dos agonistas de GLP-1 e GIP, seja pela indicação formal para diabetes, sobrepeso, síndromes metabólicas, ou até mesmo para indicação estética. E, paralelamente ao aumento do uso desses medicamentos, começaram a surgir algumas queixas no consultório, como queda capilar bastante intensa, afinamento, a piora da qualidade dos fios em geral. Hoje, o objetivo aqui não é falar só sobre a minha opinião pessoal, mas o que temos até então de evidência científica ou que está em investigação que relaciona o uso desses medicamentos com perda capilar. Mas antes de mais nada, eu sou a doutora Laura, sou farmacêutica, mestre. Nesse canal vamos falar bastante sobre evidências científicas na tricologia e na estética. Mas afinal de contas, o que são esses medicamentos agonistas de GLP-1 e GIP? Esses medicamentos pertencem à classe dos antidiabéticos incretínicos e funcionam como agonistas. O que isso quer dizer? Que eles mimetizam a função, a ação dos hormônios GLP-1 e GIP, que já vou explicar o que eles fazem no nosso organismo. É como se fosse um esquema chave e fechadura, em que esses medicamentos se encaixam no receptor para gerar a ação dos hormônios naturais. O que esses hormônios, que são mimetizados em sua ação por esse medicamento, fazem naturalmente no nosso corpo? Eles ajudam a controlar o metabolismo da glicose. Então, depois de ingerirmos os nossos alimentos, nosso intestino vai secretar GLP-1 e GIP, que são importantes para a secreção de insulina, que irão colocar a glicose disponível dentro das nossas células. Ao mesmo tempo, esses hormônios naturais inibem a ação do glucagon, que é um outro hormônio que tem ação oposta à insulina, diminuindo o esvaziamento gástrico e aumentando a saciedade. Então, quando usamos medicamentos que imitam a ação desses hormônios, que têm essas funções, fazemos um melhor controle glicêmico, esvaziamos o nosso estômago com um tempo maior, aumentando a sensação de saciedade. Então, em quadros em que são indicados o uso desse medicamento, como resistência insulínica, sobrepeso, obesidade, muitas vezes o paciente ele vai desenvolvendo com o tempo uma resistência à ação insulínica. E como resposta a um aumento da produção de insulina compensatória, o que faz que ele possa ficar num quadro pré-diabético ou ainda pior em casos mais avançados até com diabetes tipo 2. E isso gera alterações metabólicas sistêmicas e uma inflamação de baixo grau. É aí que esses medicamentos podem atuar, melhorando essa sensibilidade insulínica e até reduzindo essa inflamação que acontece nesses casos. E quais são os principais agonistas de GLP-1 ou até que combinam agonistas de GLP-1 e GIP que temos disponível hoje no mercado? Então, principalmente a semaglutida, que tem como nome comercial o Ozempic, o Rybelsus e o Wegovy, a liraglutida, que é a Victoza ou a Saxenda, a dulaglutida, que é a Trulicity, e a Exenatida. Esses que eu acabei de citar são os agonistas apenas de GLP-1, mas com o desenvolvimento desses fármacos também foram desenvolvidos os fármacos inibidores, tanto de GLP-1 como de GIP. E esse fármaco é a famosa tizerpatida, que é o que hoje a gente conhece como o Mounjaro, que está muito em alta por aí. A combinação na ação desses dois hormônios gera uma melhor ação na gordura, no metabolismo e na inflamação. Entretanto, o uso desses medicamentos também podem causar alguns efeitos colaterais, como náusea, diarreia ou constipação, vômito, enfim, o que leva a 10 a 12% dos pacientes, inclusive, a abandonarem o tratamento. Mas e sobre a queda de cabelo? Quando a gente vai ver a bula desses medicamentos, a gente nota que a alopécia não é um efeito adverso registrado comumente na bula. Porém, com o uso em larga escala, começaram a aparecer relatos sobre alopécia pós-comercialização, o que levou vários investigadores a estudarem um pouco mais sobre isso. E o que temos publicado sobre esse tema? Ainda são poucos estudos, tanto sobre os efeitos a longo prazo, queda de cabelo, mas um estudo de farmacovigilância entre o período de 2022 e 2023 relatou 199 casos de alopécia com o uso do medicamento, sendo 179 relacionados ao uso da tizerpatida
e 65 da dulaglutida. Para avaliar o relato desse efeito, foi usado o índice ROR, o Reporting Odds Ratio. Nossa, ficou muito chique agora. Que vai comparar a frequência de relato de um efeito adverso em relação aos demais efeitos adversos do mesmo medicamento. E com esse índice, o que foi observado? Que a semaglutida teve um índice de 2,46. O que isso significa? Que o efeito adverso de alopécia, de perda capilar, foi 2,46 vezes maior, mais relatado do que os outros efeitos adversos, inclusive, já descritos. Mas, gente, agora eu tô pegando uma cafezinha aqui. Eu vou usar um cafezinho aqui, vocês não ligam, tá? E a tirzepatida teve o índice de 1,73, que significa que a alopécia foi registrada 1,73 vezes mais do que os outros efeitos adversos desse medicamento. Então, a gente vê que realmente, nesse estudo, relato pós-comercialização, a gente teve vários relatos em relação à alopécia como um efeito adverso. Outro ensaio clínico de fase 3 mostrou a alopécia sendo relatada a 3% dos pacientes de um grupo com tratamento desses medicamentos em relação a 1% dos pacientes do grupo controle que estavam em uso de placebo. Isso significa que esse pode até não ser um efeito adverso super comum, porém, o suficiente que merece a nossa atenção clínica. Como esses medicamentos podem levar a essa perda capilar? Agora a gente vai discutir item a item o porquê que isso pode acontecer. O mecanismo central dessa queda de cabelo mais intensa é principalmente o eflúvio telógeno, que é aquela perda capilar que acontece de uma forma mais abrupta, geralmente temporária, por algum desequilíbrio, situação de mudança do nosso corpo. Ela pode acontecer com o uso desses medicamentos, principalmente, em primeiro lugar, pela diminuição da disponibilidade de micronutrientes. Então, a gente sabe que o uso desses medicamentos causa uma diminuição grande do apetite, uma diminuição do consumo de macro e micronutrientes, podendo levar a algumas carências, deficiências nutricionais importantes e que podem impactar diretamente na saúde capilar. O resultado disso é a gente ter micronutrientes em falta como ferro, B12, zinco, vitamina D, proteínas, tudo que é essencial para o nosso cabelo. Fora essas situações dos micronutrientes, a gente também tem uma perda rápida de peso. Ou seja, o corpo está perdendo muito mais peso do que normalmente numa situação fisiológica ele perderia num tempo que ele não está conseguindo se adaptar a todas essas mudanças. Embora esse seja um efeito muitas vezes desejável, isso gera um estresse metabólico para o nosso corpo, que pode também ser interpretado como perda capilar. Fora a questão dos micronutrientes, da perda de peso rápida, a gente também tem alterações metabólicas e hormonais, que, como eu disse, até podem ser desejadas, principalmente quando esses medicamentos são indicados, mas podem sim ter um impacto, mesmo que temporário, no folículo capilar. Além disso, esse impacto pode ser ainda mais prejudicial em pacientes que não têm a indicação medicamentosa para o agonista de GLP-1 e GIP, no caso de emagrecimento sem necessidade. E aí sim que a gente vai estar mexendo em vias hormonais que estavam fisiologicamente saudáveis. Falta de vergonha na cara, para de comer, vai treinar. Como nós, tricologistas, podemos lidar com esses pacientes na prática? Primeiro, checar a indicação. Então, apesar de não sermos profissionais que indicam diretamente, necessariamente, o uso desses medicamentos ou que vão fazer o controle hormonal e metabólico, nós podemos entender melhor a condição de saúde desse paciente e orientá-lo. Então, esses medicamentos devem ser preferencialmente indicados em situações de condições metabólicas, resistência à insulina, diabetes tipo 2, obesidade. Fora isso, em caso de indicação estética, esse uso deve ser bem mais cauteloso. Uma outra orientação que nós podemos dar para os nossos pacientes é verificar a possibilidade, inclusive junto ao profissional que está fazendo o acompanhamento, de uma perda de peso que seja um pouco mais lenta, com o uso de doses menores e mais gradativas dos medicamentos, sem que aconteça essa perda abrupta de peso que gera um estresse metabólico maior no nosso corpo. Um terceiro ponto é o cuidado nutricional. Nós podemos auxiliar e orientar esse paciente sobre a ingestão dos alimentos,
até mesmo encaminhá-los a um profissional da nutrição e fazer análise desses exames que podem ter carências nutricionais a serem corrigidas. E sobre a suspensão do medicamento, essa decisão não cabe nem ao tricologista, nem ao paciente, mas sim ao médico, ao profissional que o acompanha. Mas pode ser considerada quando essa queda já está durando mais de 5, 6 meses, quando tem um impacto capilar muito importante, prejudicando inclusive outras condições, ou quando existe um impacto emocional suficiente para ter essa consideração. E o que pode ser feito em relação ao tratamento? Se for identificado apenas o eflúvio telógeno, sem nenhuma outra condição capilar associada, nós podemos promover o estímulo do crescimento capilar. Não necessariamente para frear a queda, porque muitas vezes essa queda já está pré-programada e a gente tem que esperar o ciclo desse cabelo normalizar, mas ajudar este folículo a ter uma resposta melhor para quando esse fio novo for aparecer e tentar reduzir os impactos do dano com o uso do medicamento nos cabelos. O que podemos usar? Estimulantes, evitar, se não for necessário, o uso do minoxidil, porque muitas vezes esse medicamento pode ter um efeito shedding, ou seja, provocar uma sensação de perda ainda maior e prejudicar o emocional do paciente. Então a gente pode ter outras opções que não têm esse efeito, como por exemplo, a cafeína, o extrato glicólico de ginseng, o chá verde, adenosina, melatonina, o ácido alfa-lipoico, a auxina tricógena, capila longa, até mesmo fatores de crescimento, como VEGF, o IGF. E um outro tratamento também muito interessante, além do uso de estimulantes, seja eles de via tópica, podemos associá-los, nos nossos procedimentos agulhados. Também temos a fotobiomodulação, que é o uso do laser e do LED, seja em consultório ou em casa, para gerar dois efeitos. Primeiro, um efeito estimulante e depois um efeito também anti-inflamatório, que com a mudança desse ciclo capilar e com todas essas mudanças e estresse metabólico, também podemos ter uma inflamação de baixo grau que merece ser tratada. Aqui a gente focou bastante a questão do eflúvio telógeno apenas, mas existem vários pacientes que existem outras condições capilares de base que podem ser intensificadas com essa perda capilar. Por exemplo, a alopecia androgenética, que é a calvície genética, quando a gente começa a perceber o afinamento progressivo dos fios. E aqui a gente tem duas visões diferentes ainda a serem discutidas e melhores entendidas com o tempo, com o uso e com a ciência. A primeira situação é que a alopecia androgenética vai promovendo um afinamento dos fios conforme o ciclo capilar vai acontecendo. Então, a cada novo começo de ciclo, o novo fio vai vindo mais fino. Se a gente tem uma queda capilar associada a essa alopecia androgenética, a gente pode esperar que existe uma intensificação dessa troca, desse ciclo, e também acelerando esse afinamento capilar. Nessa situação, a gente pode pensar que a perda capilar, a queda intensa, ela pode ter um impacto negativo na intensificação do afinamento da alopecia androgenética. Porém, alguns estudos também vêm investigando que pode haver um impacto positivo na alopecia androgenética, porque a gente sabe que o estresse metabólico, aumento de insulina, inflamação crônica de baixo grau também impactam diretamente ou até indiretamente no nosso folículo capilar, intensificando a alopecia androgenética, ou seja, em pessoas que temos esses problemas metabólicos e hormonais, quando tratados, a gente pode vir a ter um efeito benéfico a longo prazo por melhorar a inflamação, por melhorar o estresse metabólico, por melhorar a resistência insulínica. E claro que esses casos a gente está falando de situações mais recentes, com os desses medicamentos mais atuais, mas a gente já tem registrado também alguns benefícios com o uso de antidiabéticos mais clássicos, como a metformina, que mostra que existem pacientes que têm um benefício na alopecia androgenética pelo controle da resistência insulínica, controle da vascularização, da inflamação de baixo grau. Inclusive, existe um estudo que mostra a melhora de uma alopecia centrífuga central, uma alopecia cicatricial, que não é alopecia androgenética, mas que também tem essa melhora com o uso da metformina. Então a gente pode concluir que quando a gente fala do tratamento, a gente tem que ver toda a situação sistêmica desse paciente, se existem carências nutricionais registradas por exames, como que está o perfil alimentar, se ele está fazendo um acompanhamento multidisciplinar, com o médico que o acompanha, com o nutricionista e com nós tricologistas. E também a gente poder indicar estimulantes e, quando necessário, outros medicamentos, por exemplo, para o controle
de alopécias já crônicas, como alopecia androgenética ou alopécias cicatriciais, que podem ter tanto um quadro de piora ou melhora a longo prazo. Ainda a ciência está investigando e trazendo esses dados, mas enquanto nós não sabemos, essas são algumas orientações das intervenções que podemos ter. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário. Também não deixe de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui pra gente.